Bom dia, queridas. Graça e paz em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Minha vizinha Deise, vizinha de frente, né, Deise? A gente mora na casa da frente. E é uma honra estar aqui falando para mulheres. Eu sei o quanto é difícil para nós, mulheres, sairmos das nossas casas num sábado de manhã, né? As que trabalham, que fazem as coisas da casa no sábado, tem toda uma logística para a gente sair de casa, não é mesmo? Não, acho que não, vou não. Não. Ah, tá bom. Até aqui tá bom. Tá. E para a gente sair de casa tem toda uma logística, né? Mas eu tenho certeza que o próprio Senhor as atraiu até este lugar. Amém? Da mesma maneira que Ele colocou na agenda da Deise, na minha agenda, na agenda dele e de vocês esse dia, para que o Senhor pudesse falar ao coração de vocês. Na verdade, eu não sou uma grande teóloga. Provavelmente algumas de vocês saberão muito mais de teologia do que eu. Mas o que eu costumo passar é a palavra de Deus aliada a uma experiência de vida. A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, a minha oração nesta manhã é que vocês sejam tocadas pelo Espírito Santo. Amém, queridas? Porque a palavra de Deus diz que se hoje ouvires a minha voz, não endureçam o seu coração. E isso aconteceu comigo há cerca de 16 anos atrás, num momento muito difícil do meu casamento. Pode ser que você esteja aqui nessa circunstância, quando você não vê mais saída. E eu, nesse momento de não ver mais saída para o meu casamento, eu encontrei a Jesus. E essa experiência mudou totalmente a minha existência. Então, a partir de então, eu disse para ele que até o meu último dia de vida, eu falaria do amor de Cristo para as pessoas. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar algumas experiências com vocês. Vocês podem ter percebido que eu entrei com uma mala, né? Carregando uma mala. Né? Vocês perceberam? Então, estou com uma mala. E essa mala, na verdade, essa mala sou eu, no bom sentido. Porque não quero ser a Carmen mala de rodinha, ela é super tranquila tal. Mas essa mala sou eu e essa mala é você. Porque cada uma de nós temos uma mala, uma bagagem, onde tudo que nós somos, toda a nossa história se encontra aqui dentro. Então, as malas podem ser até parecidas, pode ser que você tenha uma mala idêntica à minha, mas o conteúdo da minha mala é só meu. Eu tenho uma história de vida. E nós vamos entender hoje que essa história de vida, ela acaba influenciando na nossa vida. Na maneira como nós vemos as pessoas, na maneira como nós agimos, na maneira como nós reagimos. Não é? E temos uma história. A mala está formada. E a pergunta nesta manhã, uma das, porque eu vou fazer algumas perguntas para vocês. É um tempo de reflexão. O que você está fazendo com a sua mala? Com a sua história? Com a sua bagagem de vida? Porque chegou um momento da minha vida que eu tinha uma bagagem muito, muito diversificada. Vamos dizer assim, vou dar um nome bonito para a minha mala. Foram muitos acontecimentos que deixaram essa mala muito diversificada. E quando eu conheci a Jesus, eu tomei uma decisão. O que eu vou fazer com essa mala? A decisão era minha. Eu poderia sentar e chorar, ou eu poderia falar, não. Há um Deus que mudou a minha vida, há um Espírito Santo que habita em mim, e é uma palavra de Deus que vai me dar sustentação. Então, foi a partir daí que a minha história foi sendo mudada, a partir de então. Então, nessa manhã, eu creio que eu estou falando por um exército de mulheres fortes, de mulheres guerreiras, de mulheres que não se conformarão em ficar no estado que você se encontra. Porque essa decisão de mudança, queridas, eu não sei se essa notícia, para mim é uma notícia boa, mas pode ser que para você seja uma notícia ruim. Mas essa decisão, ela depende única e exclusivamente de uma pessoa, você. E muitas vezes, para nós, é muito mais fácil delegar essa decisão. A gente delega o leme da nossa
da nossa embarcação. É muito mais fácil a gente delegar para o marido. Eu sou assim porque você faz isso. Para os meus pais, eu sou assim porque vocês não fizeram isso ou fizeram aquilo. Mas nesta manhã o Espírito Santo fala ao nosso coração para que nós devemos tomar o leme das nossas vidas. Amém, queridas? É algo muito dinâmico, mas é algo muito bom. É muito bom saber que nós não estamos sós. Essa tomada de direção das nossas vidas, nós não fazemos sozinhas. Há um Deus que habita em mim e você, o Espírito Santo, que nos ajudará em todo o tempo. Ok? Então, eu vou deixar minha mala aqui. E aí, eu trouxe algumas coisas que me representam. Como você, né? Se fosse compor a sua mala, você teria algumas coisas que te representariam. Isso aqui, vou deixar aqui. Então, aqui eu tenho família. Vai pensando na sua mala. Isso aqui é minha irmã, gente. Minha querida irmã, só tenho uma irmã. Esses são os meus pais. Essa é a minha família. De 2 filhos e uma nora linda. Isso aqui é a Carmen de casa. Carmen que vai para a cozinha. Então, frita ovo. Essa é a Carmen que vai para a universidade. Então, vejam quantos papéis. Essa é a Carmen da infância. Essa é a minha boneca. A única coisa que eu tenho da minha infância, gente. Minha boneca. Sua história de infância. Essa é a Carmen que se cuida. Né? Porque tem dias que a gente quer se cuidar, que a gente se maqueia, que a gente... Essa é a Carmen que anda de salto, às vezes. Poderosa, né? Mas essa é a Carmen que anda de chinelo também em casa, que dia que só quer andar de chinelo. Essa é o meu alimento. E essa aqui é a Carmen que em breve será avó, em nome de Jesus. Então, trouxe aqui uma representação da minha história de vó. Algumas coisas para a gente entender que cada uma de nós, eu acho que você foi pensando na sua mala, seria diferente da minha, né? É claro. E aí a gente vem com toda essa bagagem aqui. E aí a gente encontra Jesus com tudo isso, né? Mas tem coisas que influenciam a nossa vida, não é verdade? E a gente vai falar de autoimagem, por quê? Porque é algo que constantemente no nosso dia está nos bombardeando, né? A gente se olha no espelho, a gente olha para a Gisele, que agora se aposentou, linda, magérrima e poderosa, né? E a gente vai... E não esquece da nossa mala. Então, assim, primeiro lá, Ana. A autoimagem, mais importante que a aparência, é a essência. Eu quis trazer essa palavra, é uma afirmação, mas eu quero saber até que ponto essa afirmação é uma verdade para você. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, o que importa é a essência, é a minha essência. Mas a gente age como se isso não fosse verdade. Então, é um ponto para a gente pensar. O que mais importa em mim nesta manhã? O que eu sou, o que tem sido construído dentro de mim, ou a minha aparência? Lembrando bem, queridas, como mulheres sábias, né, e atualizadas, a aparência ela é algo que a gente tem que trabalhar, sim, né? Que a gente tem que se cuidar, a gente não vai andar de qualquer jeito, a gente, dependendo do contexto onde a gente se encaixa, onde a gente esteja, a gente tem que estar devidamente vestida, né? Então, por exemplo, eu não viria aqui ministrar para vocês com esse chinelo que eu uso em casa. Por quê? Porque isso fala. Mas até que ponto esta aparência ela me escraviza? Porque há casos que a gente, né? Agora a gente está na moda, nada contra a progressiva, mas é algo. Eu vou deixar algumas coisas para você, eu vou cutucar vocês um pouco. Porque muitas vezes nós somos levadas, e sem contestação. Nós somos levadas pela indústria, pela mídia, pela indústria de cosméticos, de chapinha, de não sei o quê, que a gente só é feliz, se a gente só está bem e tal, se a gente tiver de progressiva.
E eu digo para vocês que por 40 e poucos anos, eu tenho 49, né? Eu brinco lá em casa agora que eu tenho quase 50 anos, e é muito bom ter quase 50 anos que você pode fazer coisas e falar coisas que você não fazia antes. Você fica mais seguro, é muito bom ter quase 50 anos. E com quase 50 anos, eu proporcionei a mim assumir os meus cabelos. Porque era uma luta com os meus cabelos. Porque o meu cabelo é desse assim, crespo, né, loida, com esse cabelo crespo. Mas aí vieram as chapinhas, aí eu quis fazer a progressiva, mas virou uma meleca tudo. Aí eu falei, gente, mas eu quero me libertar disso. Agora, antes do aniversário um pouquinho, eu cortei o cabelo assim, bem curtinho, agora eu vou fazer algumas coisas para cuidar desse cabelo assim. Nada contra, se você quer usar a sua progressiva, a sua chapinha, sem problemas. Mas até que ponto isso é tão importante para você? É isso que nós vamos pensar um pouquinho. Então, vamos lá, Ana. As conquistas femininas, ao longo da história, são resultado de muito ativismo e sofrimento. Então, a gente sabe, né, que as mulheres tiveram que lutar muito para chegar onde chegamos. Né? A história, e nós não estamos falando aqui de feminismo, nós estamos falando aqui de certos direitos que as mulheres foram adquirindo. No Brasil, por exemplo, a mulher só pôde votar em 1932. Ou seja, faz pouquíssimo tempo, 80 anos só, para a mulher poder votar. Né? E as mulheres foram para as Olimpíadas alguns anos antes, lá fora, na Europa. Aqui no Brasil, a gente teve mulheres que foram campeãs, né, no tênis. Mas, assim, isso há 80 anos atrás. Essas conquistas foram muito importantes. Mas nós sabemos que, junto com essas conquistas, houve ganhos e perdas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que saber a respeito disso, gente? Eu acredito que hoje, como igreja, nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos nos contextualizar. Não dá mais para a igreja, quando eu digo nós, né, que formamos a igreja, porque a igreja não é isso, somos nós, sermos pessoas alienadas, que não sabemos discutir determinados assuntos, que não sabemos o que está acontecendo lá fora, porque não dá para a gente viver o nosso mundinho aqui dentro. Porque a Bíblia mesmo diz que Ele nos deixaria, nós não somos deste mundo, mas nós estaríamos aí. Então, nós precisamos saber as coisas que estão acontecendo afora, para que nós possamos receber as pessoas que estão chegando na igreja e que nós possamos dialogar com elas. Certo? Então, alguns pontos desses resultados, né, no caso, positivos. A mulher conquistou a autonomia? Conquistou. Né? A mulher pôde começar a se expressar, ela começou a ter liberdade de expressão, ela entrou para o mercado de trabalho, coisas que a mãe, né, nossas mães, avós, para as mais jovens, isso não acontecia. As mães não tinham liberdade de expressão, a maioria não trabalhava, o direito ao voto, né, em 1932. Esses foram alguns ganhos que nós, mulheres, tivemos. Vamos lá, Ana. Resultados negativos. Independência. Ah, mas por que essa independência é negativa? A independência pode ser positiva também, e o é. Porém, nós sabemos que, como mulheres que conhecem o Senhor e temem ao Senhor, que essa independência é algo que, para a mulher, é bem complicado. Por quê? Porque nós vivemos em família, nós vivemos... Quantas casadas nós temos aqui? Amém. E, para nós, casadas, nós sabemos que há alguém que é o nosso líder, a quem nós estamos submissas. E essa submissão, eu gosto sempre de deixar claro que não é submissão de capacho, de ele manda, eu obedeço. Não. Submeter-se é estar sob a missão de alguém. É uma missão que os nossos esposos têm e nós estamos debaixo dessa missão. E quando eu entendi isso, para mim assim, foi a revelação da vida. Entender que era muito bom ter alguém que cuidava de mim espiritualmente. Quem não leu ainda, leia uma indicação do John Bevere, Debaixo de Suas Asas, que ele fala disso, do marido que é como se fosse um guarda-chuva a nos proteger. Né? Então, essa independência foi um dos resultados que a mulher conquistou, mas hoje, muitas vezes, é muito complicado, porque é aquilo, a mulher acha que ela tem um bom trabalho, ela tem um bom salário, e aí, quando ela para pensar, e aí? Né? Dupla jornada. Quantas aqui tem dupla jornada? Tripla. Tem outro nome para várias jornadas, né? Então, assim, é aquilo, né? De manhã eu sou estudante, à tarde eu sou oficial de justiça,
À noite eu faço alguma coisa lá em casa para comer, né? E a igreja, né? Então, assim, várias jornadas. A gente conquistou isso, né? Aí a gente conquistou também uma sobrecarga emocional. Concorda com isso? Gente, não precisa ser expert no assunto para entender. Pensem bem, com todas essas jornadas, não é bolinho lidar com tudo isso. E ficar linda, maravilhosa, em cima de um salto. 24 horas? Quem consegue? E aí, a mídia te fala que o seu cabelo, para estar maravilhoso, tem que estar escovado, tem que estar liso, e que você tem que estar com as unhas feitas, e que você tem que estar com peeling, e que você tem que... E você... E aí, se você está com 100 gramas a mais, você está fora do peso, você está fora do padrão. E aí eu pergunto, que padrão é esse? Então, vocês percebem, né, que se a gente... Cadê? Os homens já foram embora? A gente percebe que os homens, se a gente chamar os respectivos aqui, a maioria vai estar com uma barriguinha um pouquinho mais saliente, vai estar, né? Maioria. Agora, e tudo bem, né? Estou aí, não sei o que lá. Agora, e as mulheres? Há uma cobrança. E, muitas vezes, essa cobrança, ela não é nem pessoal, mas é uma cobrança que vem de fora. Então, nesta manhã, é tempo de nós pararmos e refletirmos sobre essas cobranças também. Até que ponto essas cobranças me atingem? Porque, queridas, essas cobranças, elas vão deixar de me atingir quando eu souber exatamente quem eu sou. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Porque, enquanto a gente não tiver esse autoconhecimento, nós vamos assim, se o cabelo não está liso, não está bom, se eu não estou pesando tanto, eu não sou feliz, se eu não estou... E a gente vai sendo dominada pelos padrões que foram impostos. Então, sobrecarga emocional, né? Porque tem um padrão de beleza que está imposto, que está colocado aí. A postergação da maternidade. Então, assim, essa postergação da maternidade, ela pode ser super saudável quando conversada entre o casal, não é decisão nossa, decidimos, vai postergar, não vai ter filhos, e toda essa é uma decisão do casal. Mas o complicador é quando a mulher decide sozinha. E aí a coisa complica, porque é um casal. Né? E agora, na faculdade, eu faço atendimento a casais e famílias no estágio. E é muito interessante, às vezes, casais que chegam nos procurando como casal. Só que, num determinado momento da terapia, chegamos à conclusão, juntos, que eles não são um casal. São duas pessoas que moram juntas, mas que não são um casal. Por quê? Porque cada um tem uma vida. O meu isso, o meu aquilo, o meu sonho, o meu projeto. Então, quando chega nessa postergação da maternidade, eu decido sozinha, é um problema. Porque, de repente, para o outro, isso não é uma realidade que ele gostaria de viver. Né? Então, tudo isso por quê? Porque há um plano de carreira, porque há X coisas, porque há uma oportunidade de trabalhar fora, porque aí tem MBA, aí tem isso, se eu não fizer isso, 3 línguas, 4 línguas, e aí vai, somando com a nossa mala, somando com as nossas 4 momentos do dia, e aí, o que acontece? Sobrecarga emocional. Lembrando, eu gostaria que vocês fossem fazendo esse acompanhamento, lembrando que tudo isso cai dentro de uma família, de uma casa, tudo isso cai dentro de uma igreja. Então, muitas vezes, e eu sou apaixonada por esse autoconhecimento, para que nós, mulheres, sejamos maduras, a ponto de entender que a culpa não é das pessoas. E a gente sempre, desde do Éden, foi assim. A gente foi terceirizando a culpa, né? A culpa foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa foi o inimigo, a culpa... Então, a gente faz isso na nossa vida hoje. Então, que nós saiamos daqui pensando a respeito disso, e que nós assumamos a nossa vida, e que a gente comece a investir neste autoconhecimento. Quem eu sou? O que é prioridade para mim? Não o que a Globo passa, não o que é prioridade para mim, Carmen. Então, vamos lá, Ana.
O desempenho concomitante de diferentes funções é uma das características marcantes da mulher contemporânea. Então, é isso que a gente estava falando. Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é uma marca de nós, mulheres. A gente faz 500 coisas ao mesmo tempo. Mas você já parou para pensar, você, cada uma que está aqui, o que é importante na sua vida hoje? O que você priorizaria se você tivesse que fazer uma lista? Suponhamos que você tivesse que fazer uma lista hoje. Do que é prioridade na sua vida? O que você colocaria? Quais seriam as prioridades? Você poderia dizer, não, isso aqui eu posso abrir mão hoje. Não, isso aqui eu vou estudar. Não, o que é prioridade para você hoje, mulheres? Várias coisas. Vocês vão sair daqui assim com a cabeça a 1000, né? Aí a Deise depois que segura a onda aí. Construção da autoimagem. Autoimagem seria a visão que uma pessoa tem de si mesma. Então, vamos lá. Autoimagem é aquilo que, a visão que eu tenho de mim. Levando em conta a mala, experiências passadas, circunstâncias presentes, expectativas futuras e influências. Meu Deus! Quanta coisa que forma essa autoimagem. Então, assim, como eu me vejo? Esse eu me ver, quando eu, Carmen, me olho no espelho, ali está as minhas experiências passadas, tudo aqui, ó. Minha mala, meus pais, minha infância, meu casamento, minha nora, tudo. A família da minha nora que veio junto. Quantos aqui tem noras? É muito legal. Gente, eu estou amando ser sogra. Gente, é demais, né? Olha, ainda mais quando você tem uma nora da hora. Assim, Vivian não está aqui, mas é uma nora. Olha, se você não é sogra ainda, ore para que Deus mande uma nora assim maravilhosa, porque eu orava e veio muito melhor do que eu imaginava. Mas junto com essa, olha lá, movimentou a plateia, você viu? Genro maravilhoso, gente, olha lá. É que eu falei da minha... Mas os genros maravilhosos, não é? E por que falar disso? Porque junto com a minha nora veio a família da minha nora. Ela mora na Austrália. Olha lá, não, gente, ela mora na Austrália, mas a gente tem um contato, assim, bem... Olha lá, mas ela é gente boa também, né? É. Gente, mas lá, voltando, por que falar disso? Porque a família da nora e do genro vem junto. Eles vêm juntos. E é muito interessante que a minha, não sei, não tenho, acho que nome para isso, mas a mãe da minha nora, ela fala assim, porque agora eu já sou da família Penido. Olha só. Ah, consogra? Então, a tia é minha consogra, né? E ela já é assim, ela se sente minha irmã, é um negócio lindo. Então, nessa mala estão essas pessoas também. Aí eu me olho e falo, meu Deus, levo em consideração as experiências passadas, as circunstâncias presentes, expectativas futuras e influências, que aí entra a mídia, entra tal, e aí você se forma. E aí, gente, é fácil ficar com uma autoimagem correta sem todas essas influências? Então, vamos lá, caminhando. Pressão da mídia e da indústria, que a gente sabe, né? Padrões distantes da realidade. Gente, vamos parar juntas e vamos pensar. Quantas de nós aqui tem um padrão de uma Gisele Bündchen no corpo, no cabelo? Gente, nós não temos. A grande maioria das mulheres não tem. E o que a gente faz com isso? Como que a gente vive com isso? A gente tem que viver, a gente vive isso e tem que viver numa boa, sim. Por quê? Porque eu não sou ela. Essa não é, essa aqui é a minha mala, minha bagagem não é dela, não é? Então assim a gente fica naquilo querendo, porque querendo. Então os padrões, e isso também vai trazendo uma sobrecarga emocional. Porque cabeleireiro e roupa e não sei o quê, é muito, não tem muito dinheiro envolvido nisso? Muito dinheiro. E quantas vezes a gente deixa de investir numa viagem muito legal, a gente deixa de investir em um passeio muito legal. Por quê? Porque a gente tem que investir porque tem esse padrão. Vamos lá, Ana? Ah lá. Essa moça não é a Barbie, é uma mulher.
Ela fez mais de 50 cirurgias plásticas para chegar. É a cara da Barbie, né, gente? Ou seja, ela se despersonalizou. Ela se despersonalizou. Agora, a minha pergunta é, e isso é muito interessante para a gente pensar também. Quando você está com 30 anos, 30 e poucos anos, e consegue fazer isso. Mas a idade é algo que é inevitável. A idade, ela chegará. As rugas chegarão, não é verdade? E aí, até quando fazer isso? Porque a pessoa tem, por exemplo, 60 anos de idade e vai ter esse rosto. Então, vai se descaracterizando, né? Então, a gente precisa se cuidar, sim. Eu sou super a favor, que tem que se cuidar, tem que fazer tudo que está aí disponível, mas a motivação. Qual é a minha motivação? Né? Então, vamos lá. Essa aqui é um padrão para a mulher brasileira. Isso é um padrão de beleza para os homens, na grande maioria. E é interessante que lá fora, e a minha filha, a gente conversa muito sobre isso. Nós fomos visitar o meu filho no final do ano e a gente observando assim, os padrões de beleza. Os padrões de beleza lá na Austrália ele é muito diferente dos daqui. Então a gente foi à igreja e a gente via a diferença como as mulheres se arrumam, tal. Então assim é muito menos despojadas do que a gente faz aqui. As pessoas são mais simples, não tem todos esses atavios que nós temos aqui. Então, assim, tudo bem, tem uma questão cultural tal, mas até que ponto eu me sinto bem, eu sou Carmen, quando eu estou com este salto ou quando eu estou com uma sapatilha, né? Então, é isso. Então, vamos lá, Ana. Esse não é um padrão de beleza nacional, né? Porque é uma mulher que, para os nossos padrões, ela não estaria no padrão. E esse cabelo, que é o cabelo que eu assumo agora, é um cabelo que não é o padrão. E eu, conversando com a Ana ontem, foi engraçado, porque ela tem uma sobrinha que tem o cabelo assim, ela tem 7 anos. E ela estava assim, muito triste, muito indignada, porque o cabelo dela é assim, ela não queria um cabelo assim. Porque na escola as pessoas brincam com ela por causa do cabelo. Agora, veja, e é um cabelo, eu acho lindo, né? E muitas pessoas têm um cabelo assim, que pode ser assim, mas ela nem parou para pensar, poxa vida, nessa possibilidade de assumir os meus cabelos assim. Por que eu tenho que ter um cabelo liso? Então, vamos lá. É no espelho que contemplamos o nosso reflexo. Contudo, há espelhos distorcidos que deformam a realidade. Então, há espelhos que são distorcidos. E a mídia é um espelho distorcido, porque eles passam aquilo que eles estabeleceram como padrão. Mas, como mulheres, e eu creio que nós estamos vivendo momentos também na igreja que nós temos que viver aquilo que pregamos, viver aquilo que a palavra de Deus diz. E eu penso, qual é o espelho que está me norteando? Qual tem sido o espelho? Muitas vezes nós vamos nos envolvendo naquilo que nos é jogado sem pensarmos a respeito disso. Então, o meu espelho é a palavra de Deus. Esse é o meu espelho. E ninguém vai determinar o que eu devo ser, o que eu devo vestir, o que eu devo. Não. E aí você começa a pensar, e eu sou muito observadora, por isso que eu faço esse curso também, é que, por exemplo, na igreja que eu congrego, né? A gente tem anos que a gente tem muitos casamentos. Nós éramos líderes de jovens por 10 anos, então teve anos assim que a gente teve 12 casamentos, 13 casamentos. E aí eu percebi, às vezes, as pessoas assim, muito angustiadas, porque, ai, que roupa, eu já fui nos 5 casamentos, 6 casamentos, eu ficava pensando comigo, né? Falei, meu Deus. E eu não tenho problema nenhum em repetir todos os meus vestidos. Então, eu tenho vestido de 1 a 6, então eu vou no 1, 2, 3, depois eu volto para o 1, 2, e sem crise nenhuma. Por quê? Porque, gente, não dá para ter um vestido para cada casamento. E eu sou feliz assim, né? Então, assim, posso, tudo bem, pode trocar de vestido a hora que quiser, tal, mas por quê? Quem determina isso? Não é? Então, vamos lá. Aí a gente vê as doenças que vão aparecendo, a anorexia, a bulimia, né, que a pessoa chega nesse ponto, nesse estado, e ela se vê assim.
o espelho totalmente distorcido, e daí já precisa de acompanhamento psiquiátrico, de medicação, de terapia, não é? Mas é isso, e muitas vezes, eu vejo isso em muitas e muitas mulheres, que às vezes não estão com bulimia nem anorexia, mas esse padrão de beleza foi algo colocado de uma maneira tão avassaladora que as pessoas ficam reféns disso. E eu posso compartilhar isso com vocês, que por muito tempo, para mim, foi muito difícil assim, administrar essa questão do meu peso, né? Então, assim, eu sempre, antes de casar, tinha 53 quilos. Né? Depois que eu casei, fui ganhando peso, emagrecia, voltava. Só que a minha mãe, ela é bem fortinha, tal, tem coxa grossa, tal. Então, assim, tinha uma herança, eu tenho uma herança genética para isso. E aí foi, tal, mas eu não me conformava. Não, mas eu quero voltar nos meus 53 quilos. Eu quero usar minha calça 38, 36. Gente, uma coisa louca, assim, que aí eu me converti e ainda continuava nessa... Até o dia que eu entendi, não, Carmen, peraí, vamos com calma, começa a rever. Aí eu fui vendo a coisa de cura interior, de autoimagem, falei, não, Carmen, alguma coisa está errada com isso. E aí eu fui entender que eu precisaria, sim, chegar num ponto, um peso determinado, mas não porque eu tinha que voltar lá na calça 38, porque eu tinha que ter 53 quilos de quando eu tinha 19 anos. Mas porque ter X peso, para mim, era muito importante por causa da pressão alta, por causa do colesterol que aumenta, por causa da minha saúde. Aí mudou totalmente a motivação. E foi aí que eu coloquei como meta de eliminar 8 quilos. Esse ano eu eliminei 4 quilos já. Então, assim, mas assim, foi mudando os hábitos alimentares, fui para a academia, que até então nunca tinha ido, tinha pavor. Mas eu entendi que eu precisava, para cumprir o chamado que o Senhor tem para mim nessa terra, neste momento, na minha geração, eu preciso ter a minha saúde organizada. Então, eliminar esses quilos aí não era mais questão de estética, era questão de saúde. E, consequentemente, as coisas foram acontecendo naturalmente. Teve o meu esforço, é claro, de ir para a academia, de mudar a alimentação, mas as coisas foram acontecendo. Né? E é claro, né, que eu não vou usar a calça 38, mas feliz da vida. Assim. Ou então, por isso, nessa manhã, se você tem uma calça 38 lá, te aguardando ainda, e você está no 42, joga a calça, doa a calça, faz alguma coisa com ela, porque não é? A gente fica com aquilo, olhando para aquela calça, aquele vestido, que a gente não vai entrar mais, gente. Então, vamos lá, Ana. Espelho da sociedade. Sem perceber, as pessoas estão sendo transformadas pelo meio em que vive. E é isso que acontece. Agora, uma coisa é ser transformada pelo meio em que eu vivo quando eu não conheço Jesus. Aí eu acho normal, assim. Tá bom, eu estou no mundo, a mídia, e não sei o quê, todo mundo, eu vou engolindo, mas eu não conheço Jesus. Agora, isso é o meu modo de ver as coisas. Quando eu conheço a Cristo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Esse se fazer novo, ele não é automático. Não é assim, uma varinha, né, e aceitou Jesus, tal, e eu já sou outra pessoa. Não, queridos, não. No reino espiritual, a minha condição, ela muda. Mas, no meu interior, a minha alma, as minhas emoções, elas estão lá, trunchadas, do velho homem, da velha mulher. E é a partir da palavra, a partir do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo e do meu desejo de mudança, não, eu quero mudar, eu preciso mudar. É que a obra vai acontecendo, e as coisas velhas vão se passando, e as coisas novas vão acontecendo na nossa vida. Né? Então, assim, eu sempre digo isso. Quando eu não conhecia Jesus, eu vivi intensamente os meus anos de vida loucamente, como se não houvesse amanhã. E quando eu conheci Jesus, eu decidi que eu viveria intensamente, como se não houvesse amanhã, a vida com Cristo. Então, por isso que eu sou assim, hoje eu estou meio comedida ainda, mas eu sou bem intensa, porque eu era intensa antes de Jesus. E com Ele, eu preciso ser mais intensa ainda, porque eu tenho a vida de Deus dentro de mim, habitando em mim. Não é? Onde eu vou ao mercado, Ele está comigo. Eu vou para a academia, Ele está comigo. Eu sou templo do Espírito Santo.
E isso faz com que eu seja uma nova pessoa, que eu pense diferente do que o mundo pensa. É como se eu dissesse, olha, vocês podem viver assim, dirigidos assim, mas eu não. Não são esses padrões que me dirigem. E isso precisa partir de mim e de você. É uma decisão. E eu tenho que te dizer nesta manhã que essa decisão ela demanda esforço. Porém, os resultados são maravilhosos. A liberdade que há em você saber quem você é, que Deus te ama e te fez exatamente como você é, e viver longe, procurar viver longe, né? Não é fácil, desses padrões todos. Amém, queridas? Então, quem se agarra a este espelho, né, o espelho do passado, este é um dos espelhos, o espelho do passado. Quem se agarra a este espelho torna-se uma pessoa que todo tempo remete sua atenção às lembranças do que ficou lá atrás. Então, quando a gente olha, a nossa autoimagem, ela passa pelo prisma do espelho do passado, a nossa imagem ela está sempre baseada naquilo que ficou lá atrás. Nas minhas coisas, quando eu era jovem, quando eu tinha 19 anos, eu tinha 53 quilos. Eu usava aquela calça da Levi's, nananana. E aí eu olho, aí eu não tenho mais 53 quilos, eu tenho 70 quilos, o que eu faço com isso? Como? E aí? Aí é hora de tomar uma decisão. Não é? Que ninguém, de novo, como a gente começou, ninguém vai tomar por mim nem por você. A decisão é minha e sua, que a gente fica postergando. Não consigo perder peso, não consegue, a gente sabe que consegue. Se a gente cortar isso, cortar aquilo. Eu não gosto da academia, como eu não gostava. Mas eu preciso ir para a academia? Vou. Não tenho dinheiro para pagar a academia, vou correr em volta do meu bairro, vou andar, vou pôr um pitbull junto, se é muito perigoso o bairro, sei lá. Mas eu vou fazer alguma coisa. Não é? Sair da zona de conforto. Porque muitas vezes a gente senta na cadeirinha ó dia, ó azar, e a gente gosta dessa posição de vítima. A gente está mudando de assunto? Não, faz parte do pacote. Nós, mulheres, sabemos como fazer isso muito bem. A gente se coloca muitas vezes no papel de vítimas, né? Mas isso, aquela coisa, não muda isso. E a gente chama atenção com isso e joga culpa, às vezes, para o marido, para os filhos, não tenho tempo, mas a gente sabe que a gente tem tempo. Quando a gente quer, porque a gente faz 500 coisas, não é? Então, a gente sabe que a gente consegue. Nós somos fortes, a gente sabe, né? Só de dar conta daqueles 1000 coisas que a gente dá, a gente é muito forte. A gente só precisa ser... perdi a palavra. Não... determinada hoje. Hoje eu estou fazendo o que com vocês? Eu estou... Não, mas tudo... motivada, incentivada. Hoje eu estou incentivando vocês a saírem da zona de conforto, que, porventura, você pode estar sentada hoje. Ok, queridas? A Bíblia diz também que, desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado à força. Só os fortes a tomam. Só os fortes se apoderam deste reino. Então, é um reino que tem que ter determinação, né? Essa mudança. Vamos lá. Essa é a minha família. Então, essa é a minha nora, querida. Essa aqui é a minha filha, Laura, e o Pedro. Meu filho se casou há 2 anos e morou só 3 meses aqui e foi fazer um seminário. Eles fazem um seminário lá na Austrália. E hoje o nosso ninho está quase vazio. Quantas mães aqui têm ninho vazio? Que os filhos já se foram. É outro momento, né? Outros têm o ninho cheio ainda, né? É outro momento da nossa vida que a gente precisa, que nós precisamos investir neste momento. Para quem tem filhos aqui, é um momento de investimento. Esse assunto é para outro departamento, né, que é o departamento de casais, mas só uma dica, que muitas vezes nós deixamos para pensar nisso quando os filhos já estão indo embora. E aí, num belo dia, a gente olha para o lado e tem quase um estranho do lado. Por quê?
a nossa vida, muitas vezes, ela é vivida em função dos filhos. Então, fica para nós aqui nessa manhã uma reflexão como mães também, que nós precisamos ter uma vida de mãe, uma vida de Carmen, uma vida de esposa. E essa vida de esposa ela precisa de investimento, porque os filhos irão embora. Isso é uma certeza, né? E quando eles se forem, que a gente tenha construído um relacionamento dos dois, né? E a gente não pensa muito nisso. Então, que fica essa dica também. Então, essa é a minha família, que é uma família quase doriana, mas nem sempre foi assim. Não era assim, viu, gente? Pode ir, Ana. A percepção da própria imagem interfere nas minhas atitudes e ações, nas esferas social, profissional, ministerial e familiar. Então, assim, como eu me vejo, vai interferir em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Um exemplo de interferência profissional. A pessoa ela pode ter muitas qualificações, muitas, uma formação maravilhosa, mas se a autoimagem dela for distorcida, ela se torna uma pessoa tão insegura, que ela perde muitas oportunidades na vida profissional dela. Ministerialmente, a mesma coisa. A pessoa tem muitos e muitos dons, talentos, mas ela patina na vida ministerial. Sabe aquela pessoa que você vê assim, gente, mas a pessoa tem tantos dons, mas ela tem altos e baixos, ela tem picos. Uma hora ela está ótima, cantando, adorando, levantando a mão, dançando na presença do Senhor. Outro dia ela está totalmente nada, como se eu nem sei quem eu sou. Então, essa autoimagem, ela é muito importante, essa autoimagem correta, equilibrada para cada um de nós, porque vai interferir na nossa vida. Vai interferir em como você se relaciona com a sua sogra, com a sua nora, com a sua prima. Por quê? Porque quando a gente tem uma autoimagem regular, adequada, você se relaciona com as pessoas das mais diferentes. Pessoas são diferentes, não é verdade? Se a gente pensar que cada um tem uma mala com várias coisas, com a história, e se junta todo mundo numa família, o que dá isso, gente? Muita coisa, né? Então, assim, às vezes, em famílias, todos aqui temos famílias, acontece alguma coisa que você precisa tirar de letra. Você precisa aprender a administrar. E a autoimagem, ela influencia nisso. A Bíblia diz que o que depender de vós tem de paz com todos. Então, muitas vezes, aquela fala, aquele não ir na minha casa, aquele não participar daquele churrasco, não é nada pessoal. É uma agenda que não bateu, é um dia que não deu certo. Mas, muitas vezes, a gente toma aquilo como pessoal. Não, porque eu já percebi que está diferente, que não me cumprimenta. Já no Natal de 1979 já não veio, que no aniversário da minha filha de 2 anos não ligou para cumprimentar e tal. Você já ouviu essa história em algum lugar do planeta? A cabeça vai... Gente, a gente é meio Spielberg, né? Dá para montar um filme assim. A gente cria. E já parou para... Gente, você pode ter certeza, 99% das vezes, aquilo que a gente cria na nossa cabeça miraculosa, assim, nada é verdade. Não é nada daquilo. Ah, não foi porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, estava lá com uma dor no dedão, não foi... E a gente já está achando que é porque um dia eu acho que eu não falei, que eu não liguei, que eu nananã. Gente, é uma loucura. Fala a verdade. E a mulher... ela tem um poder de impactar a família, né, gente? Gente, isso é muito sério. Se nós formos mulheres, em nome de Jesus, daqui sairão mulheres equilibradas emocionalmente, autoimagem equilibrada, em nome de Jesus. Porque as nossas famílias precisam disso, queridas. As nossas famílias, muitas vezes, a gente é assim, uma super crente. Falta só a capinha. A gente, sabe, ler a Bíblia, legal, tem que ler mesmo, a gente tem que orar mesmo, tem que jejuar, vem no templo 6 vezes por dia, 8 vezes... A gente é super. Mas, em casa, a gente não consegue segurar a onda de umas coisas desse tamanho. E a gente desequilibra a casa. Porque daí a gente contamina. A palavra é forte, mas nós, mulheres, temos o poder de contaminar as pessoas da nossa casa.
Você faz uma experiência lá. Se você não vai com a cara de alguém, e aqui eu creio que não tem ninguém, em nome de Jesus, mas se você não ia com a cara de alguém há 10 anos atrás, e você falou alguma coisa, a sua família vai sendo contaminada, que aquela pessoa já não é tão bem vista. Aí seu filho já não, seu marido já, e aí sim vai. Por que a Bíblia colocou lá a mulher sábia edifica a sua casa, não colocou o homem sábio? A mulher sábia, porque sabia que a gente não é fácil, né, gente? E quando nossa linguinha, se não ficar guardadinha lá, ela faz um estrago. Não é verdade, gente? Olha só, não, Jesus é lindo, né? Olha, ele lá conversando com a mulher samaritana, tal, vai lá, a mulher saiu correndo, foi para a cidade, contou para todo mundo que tinha encontrado com Jesus, e a cidade inteira, né? Uma evangelista nata. Agora pensa, a gente, né, mulher às vezes faz isso, conta, sai correndo para todo mundo, é um perigo. Mas então é isso, por isso que nós precisamos estar equilibradas emocionalmente. Vamos lá, Ana. Diante disso tudo, o que eu faço para ter um equilíbrio emocional? Nossa, mas o que a gente faz com isso, né? Porque, olha, até agora assim, a gente, descobriu um monte de coisa que a gente tal, mas aí o que eu vou fazer com isso? Vamos lá. Primeiro, que eu acho assim de extrema importância, autoconhecimento e autoanálise. Gente, vamos repetir comigo? Diga auto. Esse auto não é o auto do carro, é o auto eu. Eu mesmo me analiso, eu mesmo me conheço. E a gente tem a tendência de querer conhecer o outro e analisar o outro. É mais prático. E pense sobre isso. Analisar o outro não dói. Fazer autoanálise, gente, é só para os fortes. Porque dói. Dói muito. Porque, às vezes, quando eu começo a me analisar, e eu sempre faço isso, essa oração é a oração de fortes também. Eu peço, Espírito Santo, pode doer o que doer, mas mostra tudo que é encrenca dentro de mim. É uma oração que a gente não quer fazer todo dia, toda hora, né? Mas os resultados são maravilhosos. Porque quando o Espírito Santo começa a mostrar, você já na hora, parece que é um sino que bate. Ai, mancada, nossa, tá bom. Aí você, não, senti isso. Ai, senti inveja. Ai, senti ciúmes. Ai, que vontade de falar da pessoa tal para a pessoa tal. Ai, tá. E aí começa. É o autoconhecimento. Por quê? Porque eu entendo que isso, para mim, Carmen, é o que me dá estabilidade. Quando eu me reconheço, Deus, essa área da minha vida é uma área frágil. Eu preciso da sua atuação. E todas nós temos áreas frágeis da nossa vida. Como o alcoólatra tem a área frágil da vida dele, como a pessoa que se envolveu com muita prostituição tem, como a pessoa que fala demais dos outros tem. Então, nós temos que reconhecer. E, nesta manhã, eu te desafio a fazer essa oração. Você, com você mesmo, aí falar para o Senhor, Senhor, o que tiver que ser mudado dentro de mim, muda. E você vai depois contar para a Deise o que o Senhor fez na sua vida, fará na sua vida, queridas, porque é algo maravilhoso esse investimento. Saber quem você é, aos seus próprios olhos, vai determinar sobre a sua caminhada, vai determinar sobre a sua caminhada, vai falar sobre a sua caminhada como mulher e cristã. Então, como mulher e depois como cristã, porque muitas vezes nós vamos falar do amor de Deus para uma pessoa e aquela pessoa, ali você não vai usar todo o seu conhecimento bíblico, teológico para aquela pessoa. Ela já está, muitas vezes, observando a sua vida, a sua mansidão. Como você se coloca naquele local de trabalho. Imagina um monte de mulheres trabalhando junto. Eu sei, porque eu trabalho no fórum. Alguém trabalha no fórum aqui? Acho que não conheci ninguém. Muitas mulheres, muitas. E aí, quando começa uma a falar mal da outra, e aí você, como mulher cristã, cheia de Deus, Espírito Santo, como você se porta? Aquela moça que trabalha lá com você, provavelmente ela está observando como você se porta. Se você vai entrar na conversa também. Então, muitas vezes, a gente convida as pessoas para vir à igreja, convida as pessoas para ir à célula, mas as pessoas estão olhando a minha vida primeiro, antes de aceitar esse convite.
Então, nós precisamos investir nesse autoconhecimento. Vai, Aninha. O que o autoconhecimento proporciona? Proporciona reconhecer os meus limites, porque todas nós temos limites. Queridas, saibam disso. Você tem limites. Você já parou para pensar nisso? Porque nós mulheres, a gente começa a fazer loucamente 1000 coisas, achando que a gente não tivesse limites. Aí a gente não cuida da saúde, a gente não se cuida, a gente vai fazendo coisas, e nós temos limites. Sabia que em algumas vezes você vai precisar falar não? E sabe que é difícil, muitas vezes, dizer não? E isso é um sintoma de autoimagem distorcida. A dificuldade em dizer não. Sabe por quê? Porque se eu disser não, as pessoas não vão me amar. Se eu disser não, as pessoas não vão gostar mais de mim. Elas não vão me chamar mais para todas as coisas. Elas não vão, se eu disser não. Há um preço em dizer não, em algumas situações. Mas há situações que a gente precisa dizer não. Ok? Então, reconhecer os meus limites, saber onde preciso de investimento, em que área da minha vida eu preciso de investimento, o fortalecimento da autoestima e reconhecer a verdadeira identidade. O autoconhecimento me proporciona isso. Reconhecer a minha verdadeira identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? E muitas vezes a gente leva a vida como um samba que diz, né? Deixa a vida me levar. Não tem um samba desse? Gente, com Jesus, você dizer não, né? Mas você viver como o samba, deixa a vida me levar, não dá. Não dá, porque eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Eu tenho que tomar posse de todas as promessas que Ele tem para mim. São minhas, são suas. E eu só consigo tomar posse disso quando eu sei quem eu sou, quando eu me conheço. Sei das minhas limitações, das minhas fragilidades. E até a nossa oração muda. Porque a gente vai orar para o Senhor dizendo, Senhor, eu sei que essa área é uma área que é limitada na minha vida, que eu preciso de mudança. Vamos lá, Ana. O autoconhecimento faz com que ter a palavra de Deus como verdadeiro espelho. A palavra de Deus é o meu verdadeiro espelho. O espelho de Deus é o único que precisamos fitar para enxergarmos como realmente somos. Este é o único espelho. Não o espelho da moda, não o espelho da mídia, não os espelhos distorcidos, mas o único espelho é o espelho da palavra. E 2 Coríntios, se você quiser anotar aí, 2 Coríntios 3, 18, diz assim, começa no 16. Mas sempre que alguém se volta dos seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde está o Espírito, aí há a liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. E podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Então, seremos como espelhos para outras pessoas também. O Espírito do Senhor vai nos mudando, vai nos transformando, e nós, como espelhos, vamos refletindo a imagem, o caráter do Senhor, e as pessoas que estão perto de nós vão sendo transformadas. Queridos, as pessoas aí fora, a maioria delas já ouviram falar de Jesus. A grande maioria neste país já ouviu falar de Jesus. Mas será que essas pessoas estão vendo em nós, mulheres, características de Jesus? Eu acredito, e isso não é uma fala pessimista, mas eu acredito que se nós estivéssemos realmente investindo nesse autoconhecimento para refletirmos a face do Senhor, o caráter de Cristo, o nosso país já estaria totalmente convertido. Porque há muitos cristãos no nosso país. Na verdade, nós nos acostumamos muitas vezes a ir à igreja, a ir ao templo, como a gente ia à missa, ao centro, onde for. Então, a gente vai à igreja, a gente ouve a palavra, mas essa palavra, e eu profetizo isso em nome de Jesus neste lugar, que esta palavra vai trazer vida.
Vai trazer restauração para nós, porque nós precisamos disso. Porque é muito triste ter uma vida cristã onde a gente não vê transformação. E é por isso que eu digo para vocês, quando eu estava lá sem Jesus no mundo, a minha vida era intensa. Então, estar com Jesus precisa ser mais intensa ainda. Isso não quer dizer que não haverá lutas, que não haverá aflições, que não haverá angústias. Haverá sim, porque como seres humanos nós temos tudo isso. Porém, o Senhor estará conosco todos os dias. É uma promessa, que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todo o tempo, no seu processo de restauração, de reconhecimento, de autoconhecimento, Ele estará com você. Você não estará sozinha. E é muito bom saber que o Senhor não nos acusa, porque a palavra de Deus diz isso. Ele não é o acusador, Ele é o consolador, Ele é o advogado, Ele nos ensina. Então, basta que nós nos coloquemos diante do Senhor, com os nossos corações quebrantados, dizendo, Senhor, eu sou frágil nesta área, eu peco nesta área, eu preciso de restauração nas minhas emoções. E o Senhor vai fazer isso, queridas, em nome de Jesus. Então, é isso, Ana? Assim como você vê em sua alma, assim o é. Provérbios 23, 7. Então, como se eu me vejo via a minha alma, que não está, se ela não estiver corretamente restaurada, trabalhada, assim eu serei. Eu passo por esse espelho. Mas se a minha alma estiver em conformidade com a palavra, assim eu serei. É claro que ninguém aqui está pronta. Eu estou e você está num processo de desenvolvimento. Cada um num processo. E aí entra algo que também é muito importante pensarmos quanto mulheres. A alteridade, que é pensar no outro, respeitar o outro. Então, dentro de uma igreja, dentro de uma família, nós teremos diversas pessoas com bagagens diferentes, com histórias diferentes, com expectativas diferentes, e na linha de caminhar com Cristo, em momentos, em quilômetros diferentes. Um começou hoje, aceitou Jesus hoje, veio pela primeira vez no café da manhã. A outra já está há 30 anos, conhece a palavra, já sabe tudo da palavra, já ouviu tudo da palavra. E muitas vezes nós que estamos aqui, nós queremos que esse que está aqui no começo da caminhada tenham atitudes e reações como as nossas. Não. Então, esse entendimento, ele parte do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu respeito o outro. Eu só consigo respeitar o outro, o limite do outro, as limitações do outro, quando eu me conheço. Se nem eu me conheço, como que eu vou querer entender as limitações do outro, queridas? Então, vamos sair daqui hoje assim, motivados a crescer. Olha, eu creio em nome de Jesus que você já está saindo daqui diferente. Amém? E meu desafio é que nós, num próximo encontro, num próximo momento que nós nos vermos, que você possa ter anotadinho no seu caderno, aí, no dia 16 de maio de 2015, eu me dispus a investir nessas áreas da minha vida, nessas fragilidades, investir nisso aqui no meu físico, em mudar isso, em adequar isso aqui. E hoje eu já consegui fazer isso, eu já consigo tal, eu já consigo. São conquistas, mas nós precisamos avançar. Amém? Então, é isso que eu gostaria de dizer para você, de deixar com vocês nessa manhã. Peço que realmente você deixe o Espírito Santo fazer a obra que Ele quer fazer no seu coração. Amém, queridos? Porque nós, mulheres, somos uma bomba atômica no inferno. Ouça isso no espírito. Você, mulher, é uma bomba atômica no inferno. Eu digo isso por conhecimento de causa. Eu digo isso porque, há 16 anos atrás, eu não tinha perspectiva de vida. Casamento totalmente destruído, e se você estiver num jantar de casais, nós estaremos lá, eu e meu esposo, para falar, compartilhar um pouco disso com vocês.
um casamento totalmente sem expectativa, uma vida sem expectativa. E Jesus fez toda a diferença. Mas a grande diferença, Jesus foi convidado a ser o dono das nossas vidas, a assumir o controle das nossas vidas. Essa é a diferença.